Existe um livro tão perigoso, mas tão perigoso, que o nome do autor virou sinônimo de manipulação e crueldade. Hoje a gente vai mergulhar fundo em O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E tudo começa com uma pergunta, né? Uma pergunta que sempre assombrou líderes, generais, pensadores ao longo dos séculos. Como é que se conquista e, talvez o mais difícil, como é que se mantém o poder? Pois é, há mais de 500 anos, um diplomata italiano resolveu dar uma das respostas mais diretas e, olha, brutais para essa pergunta. Ele teve a ousadia de descrever o poder não como ele deveria ser, mas como ele realmente é. Para a gente entender esse livro, a gente precisa primeiro entender as circunstâncias em que ele foi escrito. E sério, isso muda completamente a perspectiva. E aqui está o ponto principal, sabe? O Príncipe não foi escrito numa torre de marfim por um acadêmico tranquilo. Na verdade, ele foi a carta de apresentação mais elaborada e famosa da história. Basicamente, um pedido de emprego que nasceu do desespero de um cara que tinha perdido tudo. Agora, dá uma olhada na montanha-russa que foi a vida do Maquiavel. Em 1498, ele era um diplomata super importante para a República de Florença. Mas aí, em 1512, tudo vira de cabeça para baixo. A poderosa família Médici volta ao poder e acaba com a República. No ano seguinte, o Maquiavel é demitido, preso e até torturado por suspeita de conspiração. É aí, nesse exílio, que ele escreve O Príncipe e dedica o livro a Lourenço de Médici, numa tentativa desesperada de voltar para o jogo. E é nesse cenário de caos total que o Maquiavel desenvolve a teoria dele. Para ele, o mundo da política é basicamente um campo de batalha entre duas grandes forças que decidem o sucesso ou o fracasso de um governante. De um lado, a gente tem a virtude. Pensa nela como as qualidades que um líder pode controlar. Sua habilidade, sua coragem, sua astúcia. Do outro lado tem a fortuna, que é a sorte, o acaso, os imprevistos, tudo aquilo que foge do controle. A vida de um príncipe, para ele, era essa luta constante entre essas duas coisas. Então, o que é crucial entender aqui é o seguinte: virtude, para Maquiavel, não tem nada a ver com ser moralmente virtuoso, com ser bonzinho. Nada disso. Tem a ver com eficácia. É a capacidade de ser ousado, de ser decisivo para moldar os acontecimentos a seu favor, em vez de só reagir a eles. E a metáfora que ele usa para a fortuna é simplesmente genial. Ele diz que a fortuna é como um rio violento e fora de controle. Você não consegue impedir a enchente de vir, mas um líder com virtude consegue construir barragens, se preparar e canalizar a fúria desse rio para diminuir o estrago. No fim das contas, a preparação vence o azar. E isso tudo nos leva à questão mais famosa, a mais citada e, sem dúvida nenhuma, a mais chocante de todo o livro do Maquiavel. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta que o Maquiavel dá, essa resposta revela a essência do pensamento pragmático e, por que não dizer, impiedoso dele. E a resposta dele é essa, na lata, sem rodeios. Se não der para ter as duas coisas, é muito mais seguro ser temido do que amado. Uma frase que, claro, chocou a moralidade da época e continua a chocar até hoje. E a lógica por trás disso é brutal de tão simples. O Maquiavel basicamente argumenta que o amor é baseado na gratidão, um sentimento que ele considera frágil, que as pessoas quebram assim que é conveniente. Já o medo? O medo se baseia na ameaça de punição, algo que o governante controla diretamente e que, segundo ele, nunca falha. E ele não para por aí, não. Ele usa uma metáfora poderosíssima do reino animal para explicar as duas faces que um governante eficaz precisa ter. Para ele, governar só seguindo as leis, de um jeito humano, não era o suficiente. Num mundo perigoso e traiçoeiro, um príncipe precisava aprender a usar a força bruta dos animais para poder sobreviver. Ele disse que o príncipe precisa ser uma mistura de dois animais. A raposa, para ser astuta e reconhecer as armadilhas de longe, e o leão, para ter a força bruta de espantar os lobos, os inimigos. Porque veja bem, ser só leão te faz cair em armadilhas, e ser só raposa te faz ser devorado pelos lobos. É preciso ser os dois ao mesmo tempo. E tudo isso nos leva para a nossa última parte. Afinal, por que um livro escrito 500 anos atrás, que era basicamente um currículo, ainda é lido, debatido e tão relevante hoje em dia? A influência foi tão profunda que o próprio nome do autor virou um adjetivo. Quando a gente chama alguém de maquiavélico, a gente está falando exatamente disso, dessa ideia de que na política os fins justificam os meios, mesmo que esses meios sejam cruéis ou imorais. Então vamos resumir as lições centrais que fizeram o príncipe atravessar os séculos. Primeiro,
a política tem regras próprias, que são diferentes da moral do nosso dia a dia. Segundo, um líder precisa parecer virtuoso, mas tem que estar preparado para sujar as mãos quando for necessário. Terceiro, o objetivo final é sempre a estabilidade e a sobrevivência do Estado. E por último, a base de tudo isso é a crença de que a natureza humana é, em sua essência, egoísta. E é por isso que o livro continua tão vivo. Ele tem essa função dupla. Para quem está no poder, ele pode ser um manual, mas para todo o resto de nós, ele é um baita aviso. É como um raio-x da mecânica do poder, que ajuda a gente a entender as motivações, muitas vezes sombrias, por trás das decisões políticas. No fim das contas, a gente termina a leitura com essa pergunta que não quer calar. Maquiavel estava escrevendo um manual para tiranos, ensinando mal? Ou ele era apenas um realista, talvez o primeiro a ter a coragem de descrever a verdade nua e crua do poder, sem hipocrisia? A questão fica ainda mais complexa quando a gente lembra que ele também escreveu sobre repúblicas, elogiando a liberdade. Então, será que O Príncipe não é um retrato frio do poder, escrito não só para governantes, mas para que todos nós pudéssemos entender as regras do jogo? 500 anos depois, esse debate continua totalmente aberto.